Primeiro eu quero dizer a forma que eu vim para a igreja, tá? Legal. Quando nós tivemos esse problema lá no grupo que a gente plantava, acabou que isso me afetou muito profissionalmente, pessoalmente. Então acaba que a gente começa a ter uns desgastes dentro de casa, né? Eu fiquei muito mal naquela época, porque quando eu cheguei em São Gotardo, eu olhava para os produtores, ô Matheus, eu pensava o seguinte: onde que eu posso chegar aqui em São Gotardo? O que que eu posso fazer? Qual que é o teto aqui? Não. Plantar cenoura, ser produtor? Então eu vou ser um dia. Eu pus isso como objetivo, eu pus isso como foco, sabe? Eu trabalhei para isso. E de repente, aquilo que era um sonho, ele acabou. Então eu me senti um pouco frustrado, eu confesso que me senti um pouco frustrado ali e tudo. E isso aí trouxe um pouco de desgaste, né? Principalmente na minha relação, por exemplo, com a minha esposa, com a Luana. E a Luana foi convidada e ela veio para a igreja, né? E ela me convidava várias vezes para vir para a igreja e falar: não vou nesse negócio não. Falava desse jeito: não vou nesse negócio não. Cara, querendo ou não, quando você não conhece mesmo o pessoal, os crentes e tudo, às vezes você tem até aversão, né? Como a gente vê os testemunhos de alguns aqui, né, que antes de se converter, passava em frente e falava assim: esses crentes aí e tal, não sei o que, até xinga, né? Eu não tinha esse ponto da aversão, mas eu falava: não vou. Sem falar que a minha vida inteira, meus pais, né, eram espíritas e fiz para casar lá eu não sei como que chama, comunhão lá na igreja católica, né, os negócios tudo e tal. Você fala: mas eu não vou para a igreja não. Rapaz, eu comecei a ver a mudança radical lá dentro de casa. A Luana mudou, o nosso relacionamento começou a mudar, o clima dentro de casa foi ficando mais leve, as coisas começaram a fluir. Eu falei: epa, tem coisa errada nesse negócio. Coisa errada. Na verdade tinha coisa certa, né? Deus já estava trabalhando, justamente, mas eu olhava assim e ela me chamava, só que ela não insistia. Vamos lá para a igreja, não vou para isso não. E ficava em casa, domingo de manhã, escola bíblica dominical, assistindo Esporte Espetacular. E lá, vou ver esporte, gosto de esporte mais, né? Vou ficar aqui vendo esporte. Ficava lá vendo Esporte Espetacular. E um dia ela me chamou no domingo. Aquilo já, né, a gente hoje entende que o Espírito Santo, né, falou comigo. Eu falei: bom, eu não tenho nada a perder se eu for lá para a igreja. A única coisa que tem é eu não gostar e não voltar. Mas se eu ficar aqui em casa, o que eu vou fazer? Eu vou assistir Esporte Espetacular de novo, sabe? Aí, a hora que ela saiu do banheiro, eu já tinha levantado e tudo assim, comecei a me arrumar. Ela falou: você vai? Eu falei: vou. E eu vim num domingo na escola bíblica dominical. Eu lembro até hoje. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Fiquei ali. Aquele jeito, né? Você entra ali, você entra mó resistente, você vem armado, né? Totalmente. E o pastor deu uma aula ali na escola bíblica, fantástica e tudo. Aí eu saí, já entrei no carro, falei para ela assim: né? Ele deu essa aula aí, ele falou essas coisas aí para me impressionar, só porque eu estava ali, assim, olha a arrogância, sabe, da minha parte. Eu falei: vamos ver se hoje à noite vai ser desse jeito mesmo. E voltei no culto à noite. Aí no culto dá certo, só tinha um culto ainda, né? No culto dá certo, isso. E eu voltei no culto, outra palavra que me arrebentou. Eu falei: rapaz, parece que esse trem é bom mesmo. Mas você não quer dar o braço a torcer, sabe? Você ainda fica relutando e tudo. Que dia que tem outro culto? Na quarta. Eu voltei na quarta. Que dia que tem outro culto? Na sexta. Eu voltei na sexta. Eu comecei a vir e tal e tal. E aí, Léo, teve um versículo, né, que está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse impactou demais na minha vida. E eu fiz o questionamento: que verdade que é essa? O que vocês estão falando que é verdade aí? Ou qual que é a verdade absoluta aí que vocês estão falando aí que eu ainda não conheço, né? Aí ainda pensava comigo: Léo, assim, naquele posto de arrogância, o que é verdade para mim pode não ser para o Matheus, pode não ser para você, tudo é muito relativo. Eu levava tudo na base da relatividade. Sei. E aí veio outro versículo bíblico que diz, né: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí aquele me desmontou. Aí a própria Bíblia me respondeu, né? Aí a hora que eu li ali que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu falei assim: pronto, já sei quem é a verdade, né? E aí eu fui
para Mateus, o livro do Tiquete. Acho que foi o Tiquete que escreveu, eu falei, eu fui para Mateus, e aí, onde está lá no batismo de Jesus, porque muitas vezes a gente fala, como que a gente sabe que Jesus é o Salvador? Né? Porque a primeira pergunta que tem, assim, talvez a primeira indagação que o pessoal quer falar, eu ouvi muito vocês falando sobre ateu, né? Aqui o ateu faz, como que você sabe? Aí a hora que você vai lendo ali em Mateus, não tem como você não entender, né? Se você não entende, se você não quiser, né? Porque a hora que Jesus é batizado ali, né? A voz vem do céu, né? Como um brado ali dizendo, este é meu filho amado com quem me compraz. Ou seja, não foi ninguém dali que falou, Deus testificou. Então foi Deus que falou e está falado. Então pronto, você quer mais o que para você entender que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador? Não tem mais o que fazer. E ali vinha o outro sinal, que foi a questão do Espírito Santo, né? Bom, então Pai, Filho e Espírito Santo, testificado naquela única pessoa, e acabou, entendeu? Então isso foi, as escamas foram caindo dos meus olhos e eu fui entendendo. E aí aquela sede de ler Bíblia, aquela sede de entender um pouco mais, de aprender um pouco mais, igual aquilo que eu sempre falo para vocês, se a gente entra, vamos entrar de cabeça. E eu entrei para estudar e para ler a Bíblia, e cada vez mais eu fui ficando interessado, e eu queria aprender, e eu fui tirando as dúvidas e tudo.